Olá, pessoal do primeiro ano, espero que estejam todos bem e vamos retomar aí os nossos estudos de onde paramos na semana passada. Estamos aí nos últimos elementos que nós vamos estudar hoje do texto narrativo. Vamos dar uma lembrada aí, vamos lembrar o que a gente viu até agora, tá? Sobre o texto narrativo, a gente viu o quê? A gente está vendo os elementos da narrativa. Então, nós começamos lá com a primeira aula de narração. Nós estudamos os tipos de narrador. Lembrando, narrador observador, aquele em terceira pessoa, que só observa o fato e passa para o leitor. Narrador, personagem que participa da história e conta em primeira pessoa, singular ou plural. E o narrador onisciente, que ele narra em terceira pessoa. Como narrador observador, ele observa a narrativa, né? A história que ele está contando, porém, ele conhece psicologicamente e a fundo aí os pensamentos dos personagens, tá? Na segunda aula, na aula da semana passada, nós vimos o quê? Os personagens, tipos de personagens, e vimos também o quê? O enredo, a história, tá? E hoje nós terminamos aí os elementos da narração com o estudo aí de tempo e espaço. Então hoje nós vamos terminar a parte de texto narrativo. Vocês têm mais uma redação para escrever comigo sobre texto narrativo e semana que vem a gente volta para fazer uma revisão geral de narração, tá? E terminar a nossa última produção sobre texto narrativo. Tá? Então vamos hoje agora estudar a parte de tempo e espaço num texto narrativo, numa narração, numa contação de uma história. Então, o gênero narrativo ele pode ser cobrado, né? Vamos iniciar aí, antes de ver o tempo e o espaço, vamos ver que a narrativa ela pode ser cobrada de vocês, tanto no vestibular como na proposta de redação, pode vir, como já veio na UFPR, uma produção de uma narrativa, de uma fábula, tá? Que você tinha que transpor, né? Do mundo imaginário, né? Do espaço imaginário para espaço real, ele pode ser cobrado tanto numa proposta de redação, né, como em questões de interpretação de texto. Também tem isso no Enem, tem na UFPR e outros vestibulares. Tá? É muito importante você ficar por dentro de tudo sobre a construção de um texto narrativo. Quando falamos em construção do texto narrativo, falamos de todo esse estudo dessas três aulas, né? Dos elementos da narração, como já falamos, o estudo dos tipos de narrador, de personagem, enredo e hoje tempo e espaço. Para escrevê-lo bem, você precisa seguir uma estrutura específica, tá? Que é essa sequência que nós estamos terminando na aula de hoje. Por isso é importante você saber utilizar os elementos da narrativa. Já vimos o enredo, já vimos personagens, os tipos de narrador, tipos de personagem. Agora nós temos que ver como utilizar e como colocar aí o espaço, tá? E o tempo. Como marcar bem o quê? O espaço que as coisas acontecem, onde, e o tempo, quando. Então fica essas duas perguntas, o onde e o quando, agora para a gente poder terminar a base do nosso enredo. O que significa o tempo numa narração? O tempo é um elemento de construção da narração e pode estar presente no seu texto como cronológico ou psicológico. Então vamos ver na aula de hoje. Dois tipos de tempos, tá? Utilizados nas narrações: o tempo cronológico e psicológico. Você precisa saber que o escritor tem todo o domínio sobre o tempo presente na narração. Você pode escrever uma história hoje falando de 1910. Você pode escrever uma história hoje falando do ano 3000. Tá? Isso faz toda a diferença para que você consiga desencadear os fatos da sua história. Lógico, quando esses fatos são apresentados num tempo decorrente, uma sequência lógica. Agora tem textos, né, principalmente muitas narrações que vão para o cinema, que nós vemos aí que o tempo ele começa, vamos dizer, em 2020, aí a história vai para 1980, ela já se passa em 2045, então trabalha com aquele negócio do presente, passado e futuro, tá? Começaremos nossos estudos aqui sobre os tipos de tempo, já vimos que são dois, o cronológico
e o psicológico, começaremos aqui vendo o que é tempo cronológico. Tempo cronológico é igual a tempo real. É o tempo da natureza, dividido em dias, semanas, estações, ano, etc. Igual a nossa vida, igual nós conhecemos. É o tempo marcado pelo relógio. Esse tempo é denominado como tempo externo. É o tempo externo da história, justamente por estar à parte do personagem, por ser externo a ele. Tá? O personagem é Robinson Crusoe, mas o tempo, tal data lá. Beleza? E também é conhecido como tempo histórico, tá? É um tempo aí que ele segue uma sequência, tá? E podemos trabalhar bem com a ideia de presente, passado, futuro. Esse é o tempo cronológico, o tempo real, também chamado aí de tempo externo, por estar justamente a parte do personagem, fora do personagem. O tempo cronológico é muito importante para a contação da sua história, para a construção da sua narrativa. Por quê? Porque a construção da sua narrativa, ela precisa de um contexto temporal. Você tem que colocar um tempo para o seu leitor, para ele poder se situar em um tempo específico. É o que permite que o leitor possa aí, né, ter esse elemento aí de se situar sobre o momento em que aconteceu determinado fato. Isso vai ajudar você a construir a sua história de forma mais completa e clara para o leitor. Então, antes de vocês, quando eu peço uma narrativa para vocês, antes de vocês já saírem escrevendo sobre aquela temática, pensem sobre o tempo, tá? Que você está escrevendo e pense como o seu leitor vai se situar nesse tempo. Então você tem que apresentar bem. Se você está apresentando no passado, você vai colocar verbos no passado, vai apresentar elementos daquele tempo, vamos dizer século XIX, início do século XX. Se você está falando no futuro, você vai imaginar e vai construir elementos daquele tempo, tá? Nós temos que pensar sempre no tempo que nós colocamos na narrativa para pensar no tempo que o nosso leitor vai se situar a partir da história que está sendo contada, narrada. Uma característica importante do tempo cronológico aí é que ele é igual para todos. Então lembre-se sempre de que o tempo cronológico ele vai ser igual para todos. Nós o chamamos de tempo social ou coletivo. Se eu colocar uma história lá dos anos 40 do século 20, se meu pai lê que tem 75 anos, ele vai entender que eu estou falando do início do século 20, né? Vamos dizer, da década de 20 do século 20. Se você com 15 anos ler, vai entender a mesma coisa. Se eu com 40 ler, vou entender a mesma coisa. Então, o tempo cronológico, ele é igual para todo mundo. Vocês vão ver já que é bem diferente essa ideia de tempo e de igualdade para os leitores quando a gente falar de tempo psicológico. Mas o tempo cronológico ele vai ser igual, tá? Um tempo no passado é igual para todo mundo, um tempo no presente igual para todos, e um tempo no futuro, obviamente, que ele é igual para todos. Agora vamos falar de algo bem importante quando a gente fala de tempo numa narrativa. Ao se falar de tempo numa narrativa, a gente tem que pensar na marcação desse tempo. O que é a marcação? São elementos, tá, que marcam o tempo cronológico. Então, como a gente deu exemplo agora há pouco, vamos dizer, década de 20, vão ter alguns elementos ali como vestimentas, tipos de transporte usado naquela época, falas que vão mostrar o tempo. Então, são as marcas de tempo. Então, a marcação de tempo cronológico não precisa ser necessariamente com horas, dias e semana. Ela pode ser marcada por períodos do dia, como manhã, tarde, ou de ano, períodos como Natal, o Carnaval, o aniversário de algum personagem, Dia dos Namorados, que indicam um tempo específico. É muito comum que a marcação de tempo cronológico se apresente a partir de um adjunto adverbial. Tá? Então, aquelas palavras com finalmente, vamos dizer, momentaneamente, naquele momento, foi uma atitude momentânea, daquele específico momento. Então, muitas marcações de tempo cronológico podem aparecer com adjuntos adverbiais. Tá? Então, nós vimos aí que a marcação de tempo é bem importante numa narrativa, na construção da narrativa, que você pode marcar, além de marcar com dias, horas,
meses, você pode marcar com períodos, manhã, tarde e noite, você pode marcar com datas comemorativas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Carnaval, Natal, tá? E ainda mostrar esses elementos, né, ligados a elementos dos personagens a partir de adjuntos adverbiais ou uso direto também de advérbios. Vemos agora aí uma narrativa que é utilizado o tempo cronológico com as suas marcações, né? Com as marcações do tempo cronológico. Vamos ver lá e a gente já faz a análise junto. Na segunda-feira, voltou o menino armado com a sua competente pasta a tiracolo, a sua lousa de escrever e o seu tinteiro de chifre. O padrinho o acompanhou até a porta. Logo nesse dia, portou-se de tal maneira que o mestre não se pôde dispensar de lhe dar 4 bolos. Aqui é do personagem Manuel Antônio de Almeida, do romance Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Desculpa, aqui é do autor, Manuel Antônio de Almeida, perdão, e a fala de um personagem do romance Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Primeira coisa, a gente nota aí que tem uma marcação de tempo, né, semanal, na segunda-feira, já abre assim. Então você vai ver que é um começo de semana, tá? Tranquilo. E depois você vai ter uma marcação também para a gente que está numa época bem diferente, isso aqui é início do século XX, para a gente que vai estar numa época bem diferente, a gente consegue notar aqui o quê? Alguns elementos dos personagens e do local, como o seu tinteiro de chifre. Hoje em dia isso não existe, isso é uma coisa antiga, tá? Lousa de escrever, né? A gente fala quadro negro, não a lousa de escrever. Então são alguns elementos que nos colocam naquele tempo. E lógico, em relação ao leitor mesmo daquela época, ele conseguia saber que aquela ação específica dessa parte que a gente leu acontecia no começo de uma semana, porque a gente tem a marcação ali semanal da segunda-feira. Acabamos de ver que o tempo cronológico é o tempo real, é aquele marcado por minutos, horas, dias da semana, mês, ano, décadas, e assim vai. É o tempo real, o tempo que a gente vive. Agora vamos ver o tempo psicológico. Tempo psicológico na literatura é igual ao tempo individual, é o tempo do indivíduo. Ao contrário do cronológico, ele não é igual para todos. Cada pessoa, cada personagem, o narrador, sente a passagem do tempo de uma forma diferente. Isso significa que existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam essa passagem de tempo. É o que o personagem está sentindo, é o tempo que o personagem sente determinado sentimento para depois realizar determinada ação. Então, a gente no tempo cronológico, a gente chamou de tempo externo, por ser externo ao personagem, já que é o contrário. O tempo psicológico ele é interno ao personagem, chamado de tempo interno, tá? Então, lembrando, o tempo cronológico ele é um tempo igual para todos, tá? E ele é um tempo externo do personagem. O tempo psicológico ele é um tempo individual, tá? E ele é um tempo interno. E ele não é igual para todos. O narrador pode, principalmente aquele narrador onisciente que conhece as ações e os sentimentos da personagem, ele pode narrar vamos dizer, um pensamento de minutos em horas. Então ele pode fazer uma ida e volta com pensamentos e tempo do personagem. Então o tempo psicológico ele é muito mais maleável na mão do narrador e do autor aí da narração. Para vocês entenderem melhor essa diferenciação aí do tempo psicológico a partir do domínio do autor, né, sobre o personagem no tempo dele, vou dar um exemplo para vocês aqui. Sabe quando você espera na fila da padaria e de repente 10 minutos parece uma eternidade? E quando você quer dormir mais um pouquinho e 10 minutos passam como se fosse um? Então depende. Na nossa vida, a gente pode ver que tem coisas assim que parecem, vamos dizer, 10 minutos, mas parece tanto tempo, e às vezes 10 minutos parece tão pouco tempo. Então o tempo real é o mesmo, porque o tempo ali de minutos ele é igual.
mas as sensações daquele momento fazem você sentir que demorou mais ou que passou mais rápido. Esse é o tempo psicológico, tá? E isso é muito utilizado na narração, mesmo a maioria das narrações ela tem o tempo cronológico e dentro, aí que aparece aquele narrador onisciente para trabalhar com o tempo psicológico aí de tal personagem ou de tal grupo de personagens, tá? Para situar o leitor, além do tempo cronológico, situar ele também nos sentimentos da personagem. E para situar nos sentimentos da personagem, precisa aí essa apresentação do tempo psicológico dessa personagem. Nós vimos que a marcação de tempo no tempo cronológico, ele se dá, lógico, por datas, por dias, dias da semana, do mês, mas também pode se dar por períodos, como manhã, tarde e noite. Ele pode se dar, como a gente viu agora há pouco, como a gente estudou, né? Agora há pouco, ele pode se dar também, além de períodos, ele pode se dar por datas festivas. Tá? No Carnaval de 1968, a gente já sabe que está falando de fevereiro, ou nas festas juninas daquele ano, sabemos que está falando do meio do ano, junho, julho, tá? Então, já no tempo psicológico, a marcação da narrativa, ela acontece, ela procede através de memórias e lembranças. Isso é uma coisa que aparece muito nas propostas da apostila que eu peço para vocês, trabalhar com memórias e lembranças de um personagem específico. Está na mão do autor, do narrador, aparecendo como uma digressão ou um flashback. Tá? Às vezes, para você poder saber o final de uma história, um futuro, você precisa recorrer ao passado. E o passado vai aparecer a partir de marcações, né, narrativas de memórias e lembranças. Então, marcações narrativas de tempo psicológico. Tá? Normalmente encontramos esse tempo em histórias com narrador onisciente, como falamos agora há pouco, que tudo vê, ou narrador personagem, que participa da história. O narrador observador é difícil apresentar isso, mas o personagem pode, porque ele está participando daquilo e ele está contando aquilo em tempo real, ou o narrador onisciente, que está contando aquilo a partir de outro momento, passado ou futuro, tá? Então, nós temos que ter bem claro aqui no nosso estudo sobre o tempo psicológico, a marcação dele, que o tempo psicológico ele é visto como um fluxo de consciência. Então, a gente sente o tempo psicológico, o tempo cronológico não. O tempo cronológico ele é sentido a partir de fatos apresentados no texto. Já o tempo psicológico, a partir de fluxos de consciência, de memórias, imaginação, sonho, devaneio por parte de um personagem. Isso pode ser apresentado de forma direta e objetiva, simples, rápida, pelo narrador, como ele pode ser apresentado durante toda a narrativa, quando a gente fala de narrador-personagem. O narrador-personagem pode ir apresentando fluxos de consciência de um outro personagem, tá? Durante a narrativa. Às vezes, num livro de 100 páginas, você vai pegando aos poucos, como é o personagem Bentinho, do Machado de Assis, você vai pegando nos fluxos dele de consciência, nas ideias que ele pensa e que é passado pelo narrador. Aí que surge a dúvida da traição ou não de Capitu em relação a ele. Então, nós vemos aí que o tempo psicológico ele vai ser a partir de uma análise que o leitor vai fazer da forma que é apresentado por esse autor, né, por esse narrador. Já que falamos de Machado de Assis, vamos usar um trecho aí de um texto dele, de um romance dele, tá, para usar como base de exemplificação, para mostrar aí a apresentação de um tempo psicológico numa base narrativa, na criação de uma narrativa. Vamos lá. Dito isto, expirei às 2h da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Texto de Machado de Assis, do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui é o pensamento de uma personagem, tá? De um personagem, e esse pensamento ele explicita o que pra gente? Primeiro, 2h da tarde, a gente sabe que era no período da tarde, o começo da tarde aí, que era o final de uma semana, né, o início do final da semana, a sexta-feira do mês de agosto, então meio de ano de 1869, tá? Aí da metade, né, final da segunda década da segunda metade do século XIX, tá?
Aí fala onde que é o local, aí também coloca onde aí, né? Catumbi, ele fala também de idade dele, já 64 anos, já um senhor, tá? Coloca também estado civil, tudo é apresentado em poucas linhas e ele dá ênfase ali no. Fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, tá? Então, ele dá uma ênfase, lógico. Se a gente pensar melhor nessa narrativa, é a narrativa do próprio morto. Ele está falando do enterro dele, do velório e enterro dele. Agora, a gente já falou do tempo, agora vamos encerrar aí os elementos da narrativa. O último elemento da narrativa que falta para os nossos estudos é o espaço. O espaço é onde acontece. Então, o espaço é um elemento muito importante. Justamente para construir o fato da história, você precisa onde aconteceu, tá? Através dele, podemos sugerir características para os personagens e compreender ou inferir situações sociais, como campo, cidade, pobreza, riqueza, tá? O espaço também serve para construir um plano de fundo para a história acontecer, a partir de uma cidade, a partir dos costumes de uma população de determinado local. Então, assim como o tempo, por isso a gente estuda tempo e espaço junto, porque a gente tem que trabalhar com o tempo da narrativa, da temática, junto com o espaço daquela temática narrativa no mesmo momento aí, tá? Isso que vai dar um elemento importantíssimo para o enredo. A gente está juntando o que a gente viu nessas 3 aulas, esses 5 elementos. Todos eles se unem, mas lógico, o tempo e o espaço estão completamente grudados aí, estão muito juntos aí na apresentação para o leitor. Para terminarmos os estudos aí do espaço e, consequentemente, de todos os elementos da narrativa, vamos ver aí uma coisa muito importante, que em muitas narrativas o espaço pode ser dividido aí, nós podemos ter 2 tipos aí, real e psicológico, assim como acontece com o elemento tempo. Né? No tempo nós tínhamos lá o tempo real, que é o tempo cronológico, e o tempo psicológico, que era o tempo interno do personagem, né? A partir das suas emoções. O espaço real é onde os personagens de fato vivem a história. Estão presentes nele no momento dos fatos. Curitiba, Japão, Noruega, Atlântida, tá? Já o espaço psicológico pode ser espaço nas memórias do personagem, nas lembranças do determinado período ou fato passado, né? O tempo pode ser a infância de um personagem. Todo o espaço é aquele espaço da infância daquele personagem, que aí vai ser retratado no espaço urbano, rural, mas que a gente vai através de um espaço psicológico, de algo característico ligado a personagem. Então hoje, pessoal, nós demos fim aí a todos os elementos da narrativa. Semana que vem, como já expliquei, a gente volta com uma revisão geral, porque eu acho que são muitos elementos. Então é bom a gente fazer uma revisão geral e mais uma produção, porque em cada produção eu vou analisar mais o que foi dado naquela aula específica. A próxima produção, todos os elementos, tá? Então a proposta de vocês para essa semana, vocês vão encontrar, lógico, no caderno de atividade de vocês, da apostila 2, tá? Página 29, proposta 4, tá? Lá, vamos ler ali. Na prova de vestibular da Universidade Católica de Campinas, foram apresentados 3 temas de redação. A seguir, está reproduzido o tema que solicita a produção de texto narrativo. Tá? Vamos lá. Vestibular da PUC Campinas, São Paulo. Proposta 3, narração. Leia com atenção o texto seguinte. Suponha que, em determinada época, o divertimento da moda entre jovens era, em grupo, se aventurarem em passeio noturno num cemitério. Numa ocasião dessas, algo absolutamente inesperado ocorreu, motivando muita curiosidade sobre o episódio e suas consequências. Redija uma redação em que você relate essa noite surpreendente. Você vai ter que inventar vários fatos aí, caracterizando tanto o fato imprevisível como suas consequências. Você tem que falar o fato e o que pode acontecer a partir daquilo, que podem ter atingido um ou mais dos jovens, ou até o lugarejo ou a cidade em que o episódio ocorreu. Você vai ter que caracterizar personagem, tempo, espaço.
narre em primeira pessoa, então ele está pedindo um narrador personagem nesse caso, como participante do grupo. Então você faz parte da história, escolhendo ser ou não o protagonista. Você pode ser um coadjuvante, tá? Você também estudou isso, naquele estudo de personagens. Seja criativo, você vai ter que criar aí, imaginar muita coisa, e ao decidir o motivo pelo qual você teve de fazer o relato. Esse texto é maior, podem escrever numa folha normal, tá? De 35 a 40 linhas, pessoal. O maior texto aí que eu passei para vocês. Beleza? Então fica aí a proposta da página 29, proposta 4 do caderno de atividade de vocês, da apostila 2. Essa é a produção para essa semana. Então, uma ótima semana para vocês, uma ótima semana de estudo, tudo de bom para vocês, para os familiares de vocês. E voltamos a nos encontrar quarta-feira que vem, me desculpem, na quarta-feira que vem voltamos a nos encontrar. Um grande abraço, tchau!